Fala, fiel, tudo bem? Programa do Benja, mais informações do Corinthians aí pra vocês. O Benja falou aí com o presidente e o presidente garantiu aí que as coisas vão se ajustar. Esperamos que sim, né? Nós vamos para o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos assistir com a gente aí. Obrigado pelo convite de estar aqui. O Corinthians deve para muita gente. Tem Transferban, tem o Cuiabá que reclama, tem outros clubes aqui no Brasil e os jogadores, né? O Rojas, enfim, o Memphis, ele deve para o Memphis. Então acho que essa lista que você pergunta, ela é gigantesca. Quem que não está deixando o Corinthians em paz? Não é o próprio Corinthians, Romualdo? Exato, boa noite a todos. Os credores, né? No caso do Cuiabá é um clube que foi rebaixado, porque também não tinha dinheiro do Ranieri, perdeu o Ranieri e não teve dinheiro. E o pessoal riu porque é uma piada, né? Infelizmente, não é para rir, é rir para não chorar. E o corintiano mais ainda, porque e não é só essa administração. Ele já pegou, infelizmente, uma massa falida. E não é só uma figura de linguagem, é uma realidade. Então, assim, é triste, a gente ri para não chorar. Ô, mano, Sim. quem que precisa deixar o Corinthians em paz? Boa noite, Benja, boa noite a todos. Eu acho que essa pedrada aí foi pra Leila. Porque eu lembro que a Leila, recentemente, ela até criticou, ela pegou e falou, tem time que tá brigando por título e às vezes até é campeão e tá devendo pra todo mundo, não paga ninguém, enfim. E ela criticou falando a respeito até do fair play financeiro, que foi discutido amplamente lá também, e deve entrar em prática. Só que no futebol brasileiro disseram que vão dar um prazo para os clubes se adaptarem a isso. Talvez uns 5, 10 anos. Eu bati um papo hoje com o Osmar Stabile lá, bati um papo com ele lá. É. Ele falou pra mim, você precisa amolecer o coração. Eu falei, mas não consigo. Eu vejo tudo que acontece no Corinthians, ô J. Nicolo, eu não consigo. Benja, boa noite para você, boa noite para todos, para os amigos, para vocês que estão em casa. 85 milhões de reais de condenação na FIFA, 2 transfer-bans. E há mais 4 que estão prestes a serem confirmados, que vão aumentar a dívida do Corinthians somente com transfer-bans para 125 milhões de reais. Não há clube mais endividado no Brasil e na América do Sul, dívida perto dos 3 bilhões de reais. Credibilidade é uma palavra que está faltando no Corinthians já há algum tempo. Mas eu vou dizer agora pra você, viu? Ele fala algumas coisas fora do ar, falou pra mim e tal. Ele tem convicção que vai arrumar casa lá. Como, eu não sei. Mas ele está extremamente confiante. Você acredita, Barolo? Boa noite, Benja. Boa noite, amigos. Pô, mas que desânimo que você tá, Barolo. Você quer que eu esteja Quer o quê? animado? Tua vozinha tá esteja fraca, animado? não sai. Augusto Melo veio 78 vezes esse programa dizer que tá tudo ok. Sim. Eu tô vendo Acabou a farra. Eu tô vendo o presidente do Corinthians, o presidente de São Paulo, dando palestra sobre gestão. É a mesma coisa que me chamaram em Harvard para falar sobre física quântica. É a mesma coisa. Eu acho que o que acontece no Corinthians é um exemplo de administração péssima que a gente tem em outros clubes. E no meu, particularmente no meu, a gente está vendo que o São Paulo caminha para o mesmo buraco, com as mesmas questões financeiras, com os mesmos problemas. Por isso que eu estou com esse desânimo. O São Paulo está num limbo mais uma vez. E pelo menos o Corinthians tem uma chance de título aí, foi campeão paulista. O São Paulo vai comemorar o quê? Jogo festivo no final do ano, né? Ou como o Mauro falou, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Vocês estão muito desanimados. Não, mas peraí, ó, o Osmar Stabile, Benja, com todo respeito, Já desrespeitando. Não, nessa daí eu vou fazer uma defesa Todo a ele. respeito já vem a desrespeito. Se o Corinthians hoje é um vulcão de dejetos, a culpa não é do Osmar Stabile, porque o Osmar Stabile ele pegou uma administração no meio do caminho que ele praticamente não teve o que fazer. Verdade. Então, tudo que está acontecendo hoje no Corinthians, Benja, por mais que ele possa talvez ter errado aqui ou ali em alguma coisa pontual, mas o macro de tudo que aconteceu no Corinthians, a culpa não é dele. Verdade. Acho que não. Né? Óbvio que não. Óbvio que não. Razão. Olha, daqui a pouco tem muito Palmeiras, tem muito Flamengo, tem Neymar, tem o Júlio Casares, tem o São Paulo aí para a alegria do Barolo. Mas vocês estão muito desanimados. Eu vou chamar um cara que está animado, quer ver? Já vai aparecer com aquele sorrisão. Kleber Glad, olha lá, tá vendo? É o cara que tá animado. Aí, Clebão, o Osmar Stabile falou, tem que deixar o Corinthians em paz, Kleber. Estão apurrinhando muito o Corinthians, Clebão? Primeiramente, boa noite. Mas o Barolo, para mim, foi muito feliz, né? Ouvir Osmar Stabile e Júlio Casares falar de administração. A CBF Academy é para formar, né? Academy, né? Formação. A CBF Academy que não consegue formar um treinador. É só ver aí os nossos treinadores cheio de gringo no nosso país e inclusive o treinador da seleção brasileira é um gringo também.
Então, chega a ser ridículo que a gente assiste, né? A gente acompanha. E olha, isso foi o Osmar Stabile. Agora, nós temos aí, Tanquinho, o que o Romeu Tuma Júnior falou. O presidente do Conselho do Corinthians, preste atenção no Romeu Tuma Júnior, vamos ouvir. Houve um avanço, um sinal de avanço, de que todo mundo está meio consensual de que vai aprovar o voto fiel ao torcedor, que eu acho que é uma medida muito relevante para o Corinthians. Não dá mais para a gente ficar preso a 3 mil pessoas deliberarem o destino do Corinthians, que tem 35 milhões de torcedores, e eu me incluo nisso. Ainda que eu acho que minha responsabilidade é menor, mas eu me incluo, porque eu sou parte disso. Nós perdemos a capacidade de tomar decisões relevantes para o clube. É muita politicagem. Cada um aqui está mais preocupado com o seu interesse. Não está preocupado com o interesse maior da instituição. Então acabou, nós perdemos a capacidade de gerir crise. Então precisa dividir mesmo, não tem que ter mais gente votando, eu acho que a torcida tem que votar mesmo e tchau. Aí, Mauro Betti, eu concordo com o Romeu. Mandou muito bem. Concordo com o que ele disse aí. Todo mundo faz Todo parte mundo desse no problema. Corinthians só se preocupa com ele mesmo. E não é só no Corinthians, né? Isso é da humanidade, né? Isso não é só um defeito do Corinthians. Mas no futebol, já há muito tempo, você precisa separar o clube social do profissional. E lembrando sempre que também tem uma distinção entre profissional e remunerado. Tá cheio de profissional que é mais remunerado no futebol do que profissional. Inclusive hoje no seu encontro. Ô, mano, tá na hora do fiel torcedor voltar, né? Isso tinha que ser em todos os clubes, né? Não tô falando só do Corinthians. Concordo 100%, Benja, mas para mim isso é um discurso demagógico e hipócrita. Para mim, não é um cara que faz por onde colocar isso em prática. É muito simples e muito cômodo. Ele fala, não, porque o fiel torcedor tem que votar. Eu quero ver na prática eles colocarem isso dentro do novo estatuto e aprovarem. Porque é muito simples, porque ontem, Benja, que era para ser... Quantos anos vai demorar isso? Exato, é o pré-projeto. É o pré-projeto. É o pré-projeto até votar. E depois, na hora que votar, tem as regras. Sim, exato. Não é virei sócio torcedor, vou votar. Tem um período de 3 anos, Não, 4 anos. o que eu acho que é justo também, porque o cara não pode chegar hoje como fiel torcedor e falar, quero votar e amanhã ele vota. Eu acho que tem que ter um período mesmo de 3, de 5 anos, mas enfim. Mas esse discurso, pra mim, é um discurso demagógico, que é pra justamente falar, tá vendo, tô tentando mudar. Veja, um pré-projeto que era pra ser votado ontem, já foi adiado pra fevereiro. Segunda. Ontem não, perdão, segunda. Já foi adiado para fevereiro. Então, para mim, esses caras, eles fingem que estão fazendo alguma coisa, mas vão continuar ali empurrando sujeira para baixo do tapete. Benja, mas eu acho, só um detalhe, que não é garantia, o voto do fiel torcedor não é garantia de sucesso. Por quê? A torcida apoiou o Augusto Melo. Se o fiel torcedor pudesse votar, ele teria votado no Augusto Melo. E teria dado isso aí que deu. Então... Sabe, não é a solução para todos os problemas. Mas, ô Calil, o problema não é a torcida colocar o Augusto Melo lá. É que as opções eram morrer com um tiro de 12 na cabeça ou morrer afogado. Então a torcida do Corinthians pegou e falou, bom, vou tentar o benefício da dúvida. Porque do outro lado... Então... Afogado? Acho que o outro talvez sofra menos, né? Então, e o Dorival, o Dorival, vocês ficam aí, o Dorival falou, vocês querem me cobrar? Espera aí, ó. Fala aí, Dorival. Vamos falar para o torcedor que o cenário vai ser totalmente diferente para daqui a 20 dias na Copa do Brasil, um mesmo jogo, mesmo adversário. Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Nós estamos encontrando dificuldades. E tivemos dificuldades fora de casa com equipes menores, assim como também com equipes maiores. Em muitos momentos fizemos partidas muito boas, muito bem equilibradas, sendo que o resultado não tem acontecido. Ô, Clebão, o Dorival falou, espera os 2 próximos jogos aí. No domingo, o Cruzeiro deu um chocolate no Corinthians, o Corinthians não jogou absolutamente nada, o Cruzeiro ganhou com o pé nas costas. Mas era um jogo diferente. Tudo bem, agora é uma semifinal de Copa do Brasil, o Corinthians em mata-mata, cresce, a gente sabe que é diferente. Você acha que dá pro Corinthians aí eliminar o Cruzeiro, ou Clebão? Benja, eu falei isso no programa passado. Para mim a chance é quase 0. Eu só não digo 0 porque futebol a gente sabe que nem sempre o melhor vence, mas
O primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro jogou com o Corinthians em Itaquera e em momento algum o Cruzeiro sofreu. O Cruzeiro foi melhor para mim, inclusive, no jogo em Itaquera, né? E lá no Mineirão, o Cruzeiro atropelou o Corinthians. Poderia ter sido 4 se o gol não fosse anulado, né? Teve uma expulsão infantil também. Enfim, o Cruzeiro é muito mais time que o Corinthians. O Cruzeiro é favorito. Agora, a gente sabe que mata-mata, nem sempre as coisas acontecem a favor do que é melhor, do time melhor. Então, é por isso que eu não digo que é 0. Para mim é quase impossível o Cruzeiro perder pro Corinthians. Opa, quase impossível. Mas é que tá, o Mano fez cara de nojo, Clebão. Mas é óbvio, Mas ele diante de fez uma essa declaração mesma como cara essa. na semana passada. Mas é que tá, o negócio é o seguinte, Benja, vamos falar real aqui. Doeu o fato dele ter sido reprovado na peneira do Corinthians. Então hoje, o Kleber. O Kleber. Mas doeu. Ele guarda um rancor eterno do Corinthians pelo fato de ter sido reprovado na peneira. Deixa eu explicar pro Kleber. Kleber, não sei se você acompanhou, mas durante esse ano eu vou trazer aqui um retrospecto. E contra retrospecto não é uma opinião, é fato. O Corinthians, em 5 oportunidades que ele disputou uma decisão dentro da Neoquímica Arena esse ano de 2025, ele se consagrou vitorioso em todas. Ele conseguiu aí eliminar o Mirassol no Campeonato Paulista, o Santos e ganhou a final do Palmeiras. Na Copa do Brasil, o Corinthians ele conseguiu eliminar o Novo Horizontino e depois o Atlético Paranaense. O Corinthians na Copa do Brasil, ele não tomou um gol sequer. O grande problema do Corinthians, Benja, chama-se Dorival Júnior. O elenco é preguiçoso, escolhe jogo para jogar, é fato. Porém, esse jogo contra o Cruzeiro no Mineirão foi um absurdo ver a incapacidade do seu Dorival Júnior de praticamente conhecer o próprio clube dele. O Corinthians ele foi amassado no primeiro tempo, amassado pelo Cruzeiro, perdeu só de 1 e tinha que levantar a mão pro alto e agradecer. E o Dorival, ele me volta pro segundo tempo, sendo que ele foi amassado no primeiro tempo, Nicola, com meio campo formado. Ele sacou o Ranieri, que era o volante, que teoricamente fazia a marcação, ele voltou com o Bidon, com o Carrídio, com o André, com o Garro e com o Vitinho. Quem marcava nesse meio campo? Então, desculpa, Benja, o Dorival... E, cara, quando ele foi campeão da Copa do Brasil e foi mandado embora do Flamengo, não foi por acaso. É porque a diretoria do Flamengo não confiava nele e eu, particularmente, também não confio. Se o Corinthians precisar de técnico, não tem. Mas aí eu vou fazer a defesa do Dorival, Calil. Isso é difícil. O Dorival olha pro banco. O que ele pode fazer? O que ele tem? Ele volta sem o volante de marcação. Ele manteve o Hugo no jogo e tirou o Angelelli. Então o Rafael Banais podia pedir demissão, porque ele olha pro banco do Mirassol e... Esse Carrídio falava, nossa, o cara é diferente. Mas cabe ao treinador cobrar esses caras, Benja. Esse Martínez, cabe ao treinador cobrar esses caras. Esse Martínez, eu não sei o que esse cara tem na cabeça. 5 expulsões, 4 esse ano. Agora, Benja, Dorival pode fazer, eu acho que o Dorival, ele depende muito, se ele tiver o trio Gin e se ele tiver esses caras que você citou, principalmente o Ranieri e o Carrilho, em forma. O problema é que o Carrilho agora entrou numa de machucar toda hora, mas o Corinthians, eu discordo do Kleber, eu acho que o Corinthians tem condições sim de ganhar do Cruzeiro. No mata-mata a camisa é muito forte e não se discute que o Cruzeiro está melhor, é só você pegar a pontuação. O Cruzeiro é favorito, mas não vai ser zebra brasileiro. Mas a hora que for fazer aquela apostinha lá, eu vou apostar no Corinthians. Vocês não acham que o Corinthians entrou nesse jogo contra o Cruzeiro meio que semana tá ganha, já batemos no São Paulo, vamos lá pra Minas. Total. Pensando O Cruzeiro tá jogou bem, né? E jogava em casa. O jogo era o São Paulo. O Cruzeiro luta pelo vice-campeonato brasileiro, muito provavelmente, contra o Palmeiras. Que assim, esse Corinthians, ele escolhe jogo há muito tempo. Mas o passeio que o Corinthians tomou é assustador, Benja. O placar justo era de no mínimo 4. Aquele gol anulado, se alguém puder me explicar o que aconteceu para anulação, foi uma vergonha. Mas aí que tá, mas eu acho que eu concordo. O domingo o Corinthians foi totalmente envolvido, mas poxa, num confronto de mata-mata, primeiro ainda vai decidir na Neoquímica. Se o Corinthians segurar, tomar de 1-0 lá do Cruzeiro, ele reverte aqui. Eu acho que reverte, mas tem jogo, não vai ser o que foi domingo. É porque assim, o Cruzeiro, qual é o estilo do jogo do Cruzeiro? Intensidade total, pressão sem bola, time muito vertical. O Corinthians vai precisar mudar radicalmente. E eu não tenho encontrado no Dorival alguém disposto e capaz a mudar. O trabalho do Dorival no Corinthians é bastante ruim. E vou repetir a informação. Por mais que o presidente venha aqui e garanta, o Dorival está prestigiado e fica, Dorival só será o técnico do Corinthians em 2026, se for campeão da Copa do Brasil. E o Tite já está esfregando agora tem a sombra do Tite.
Agora eu também fico entraria, imaginando, se a gente fizesse esse programa aqui em 2023, quando sair o sorteio da Copa do Brasil, que o São Paulo ia pegar Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Quem ia falar, não, o São Paulo vai ser campeão, com certeza. Nem Nossa Senhora da Pequena Área acreditava no São Paulo. O Barolo tem razão. O Barolo tem total razão. Agora, eu também acho, cara, eu não vou falar o trabalho do Dorival é maravilhoso, não é. Mas, gente, Não é fácil. Eu critiquei o Ramon Dias também. Eu tô criticando o Dorival. Mas não dá para jogar a culpa de tudo isso só em técnico do Corinthians, Claro gente. que Fabinho Soldado tem culpa. O Corinthians é um clube em turbulência. Você olha pro elenco, é um elenco super limitado. Não, o elenco sim, mas o time ele poderia jogar melhor do que tá jogando. Cadê o Kaká? Olha os zagueiros do Corinthians Não, o Kaká não joga, bem. Não joga mais. Mas são jogadores que estão lá no elenco. Kaká, Félix Torres, Hugo. Cara, esse Martínez é horroroso. Esse Carrídio, o segundo gol do Cruzeiro, vocês podem reparar nisso, eu já percebi em vários jogos. Ele perde a bola, ele para. Ele não vai atrás, ele não corre. O Benja, mas por trás de tudo isso... O que a mais o Dorival pode fazer também? Cobrar os caras, gente. Mas esse é o ponto. Benja, esse é o ponto. É assim, o Dorival não é um cara linha dura. Não é um cara de cobrar. E o pior, ele não tem suporte de um diretor de futebol que é exigente com os caras. Até porque o Fabinho Soldado só se mantém no cargo no Corinthians porque ele tem a complacência dos atletas. Então ele não é um cara que vai cobrar, que vai exigir. E esse elenco do Corinthians precisa ser mais cobrado. Os caras precisam se dedicar mais, os caras precisam se entregar mais, não podem escolher jogo. Então, só que aí que tá. Qual é o dirigente do Corinthians que vai cobrar devendo direito de imagem, devendo luvas? O Memphis, por exemplo, tem 23 milhões de reais a receber. Você acha que esses 23 milhões não interferem na hora de o Corinthians não multá-lo depois de faltar 2 vezes nessa temporada? O cara faltou 2 vezes e não foi multado nenhuma. Abate. Pois é, mas isso não que tem moral. é um problema culpar o treinador. Vai bater 30 anos de carreira dele. Ô Clebão, você que jogou bola, falta cobrança? Tem hora que dirigente precisa ir lá cobrar? Tem técnico que não tem pulso para cobrar, Kleber? A impressão que eu tenho é que falta cobrança, mas é o que vocês aí mesmo falaram. Como é que você vai cobrar devendo o jogador? Qual que é a moral que você tem para falar alguma coisa se você não cumpre com o que foi combinado, né? O que foi assinado? Então, o Corinthians não tem moral nenhuma para cobrar jogador, não paga o que deve. Agora, eu concordo com tudo aí que foi falado, mas para mim quem tem menos culpa disso tudo é jogador, cara. O jogador quem contratou foi o diretor, né? Para mim tem vários jogadores aí que não tem condição de vestir a camisa do Corinthians, né? Mas quem foi contratar esses jogadores foram os diretores, aval de treinador, né? Não digo nem que o Dorival, alguns chegaram com outros treinadores, mas enfim, a culpa é de quem traz, pô. Ah, mas pera lá, Kleber. Agora a Nossa Senhora do corporativismo aí bateu forte em você. Eita. Porque o negócio é o seguinte. Pô, o mano tá bravo com o Não, mas não tá ali. O jogador não tem culpa. O jogador tem que ser canonizado agora pro Kleber. Vai pro inferno. Nossa Senhora do corporativismo. Você tá afim de zoar o Kleber. Não tô, Calil, não tô. Mas, por exemplo, a gente tem que cobrar de quem tá em campo. É quem pode entregar. Quem ganha empate e perde é o jogador, concordo. Mas é o que o Kleber também colocou. Ninguém ameaçou ninguém para estar no Corinthians. Aí você pode falar que tem interesse de treinador, interesse de empresário, dívidas com empresário. O problema é que o Corinthians deve para tanta gente que, inclusive, empresário. Não, mas o salário a gente sabe como é que funciona. Para pagar o cara, você vai ter que ter um jogador mais ou menos que é do meu grupo. Fala aí, Clebão. Eu vou repetir para você, mano. Vai. Para mim, o menos culpado para mim é o jogador. Não é que ele não seja o culpado e não é que ele não tenha que ser cobrado. Mas a cobrança, ela tem que vir de cima. Até porque nenhum desses jogadores pediram pra estar no Corinthians. Mas os caras têm culpa assim. Os caras têm culpa assim. São muito preguiçosos. Exato, mano. Os caras escolhem jogo desde o começo da temporada, Cleber. Tomaram Gatorade de feijoada e foram pro campo. Ele jogava, o Jorge Nicola? Não entendi. Fala de novo, Clebão, que o Mano tá falando aqui. Esses caras eram craques nos times que ele jogava, eles eram os protagonistas. Ô, Kleber, mas então me responde como é que... Então me responde como é que o Corinthians consegue eliminar o Palmeiras 2 vezes no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil e faz jogos horrorosos contra adversários bem inferiores. Esse é o ponto. A capacidade, a condição. Acabei de falar pra vocês, Copa do Brasil, o Corinthians, a chance do Corinthians só não é 0, porque no futebol pode acontecer de tudo. Inclusive, o Estevão perdeu um pênalti,
Acontece. Agora, você vai falar pra mim que o Palmeiras foi pior que o Corinthians nos jogos? Não. Não foi. Exato, é isso. Só que o futebol, ele Como não, acontece dentro do esse Allianz tipo de Parque coisa. não jogaram. A torcida vaiou o time desde o primeiro minuto até o Pra mim, o último. Balmaneiro foi expulso logo no começo. Mas ok, então, Copa do jogou. Brasil. Pelo amor de Sim, Deus, jogo. mano. Você nem lembra do jogo, mano. Como não? Como não? O Palmeiras foi indecente em casa. A torcida do Palmeiras pegou no pé do time, do primeiro ao último minuto. Foi um 0x0, o Mano, Palmeiras já administrou joguei o jogo. várias partidas que o time que eu tava era favorito e foi melhor dentro do jogo. Só que num contra-ataque você acaba perdendo o jogo, acontece. É a mesma coisa, o Estevão perdeu o pênalti, por exemplo. Agora, que o Palmeiras foi melhor que o Corinthians, foi. Aonde foi melhor? Não foi. Não foi, tanto que não conseguiu fazer um gol. O Palmeiras, em 4 jogos decisivos contra o Corinthians, não marcou um gol. Como você vai falar que foi melhor? Você tá de brincadeira, Kleber. Tá de brincadeira falar isso, cara. Como Mas é que pera lá, o Palmeiras em 4 jogos Palmeiras- decisivos. Campeonato Paulista, quantos gols o Palmeiras marcou no Corinthians? Nenhum. Na Copa do Brasil, em eu vou dar um mais exemplo 2 do jogos, pênalti. quantos Nenhum. gols marcou? Então pronto, como é que o Palmeiras foi melhor que o Corinthians? Não, mas você tem que levar em 4 jogos consideração decisivos, o Palmeiras não marcou um muitas gol. coisas, mano. Você tem que levar em consideração. Primeiro, o campeonato é de ponto corrido. Não, O não, não. Palmeiras Campeonato acabou de Paulista perder foram o 2 jogos campeonato. eliminatórios, Calma aí, Copa do deixa eu Brasil explicar uma também. coisa. Deixa eu te explicar. Palmeiras acabou de perder para Santos e Vitória o Campeonato Brasileiro porque não tinha os jogadores que estavam na seleção, por exemplo. Mas peraí, desculpa, Quantos o time que desfalques gastou o Palmeiras- 700 milhões pra montar o elenco, não ganhar do time que tá no Z4, você tá passando pano pro mim, time do falta de Palmeiras. planejamento. Bom. Pra mim, falta de planejamento. Ah, planejamento, gastou Mas 700 são pau pra coisas- não ganhar do Vitória. Mas são coisas que acontecem. Vamos- são coisas que mas não acontecem deveria dentro da acontecer. partida, Vamos terminar. dentro de uma competição. Agora, você falar que o Palmeiras não foi melhor, você tá de brincadeira. Não foi, tanto que em 4 jogos não marcou um gol no Corinthians. Fiel, essas são as notícias do Corinthians aí pra vocês na Arena SBT. O clima meio que esquentou lá entre Mano e o Kleber, né? O que o Kleber falou não tem. O Palmeiras não fez um gol na gente e fala que jogou melhor. Bom, mas ele é palmeirense, a gente entende, né? O Corinthians vai enfrentar o Botafogo no domingo, às 16 horas. Torcemos aí pra uma vitória. O clima no Parque São Jorge continua o mesmo, né? Meia votação aí para os sócios torcedores votarem. Eu acho que isso aí vai dar bom. Torcemos, né? Porque quem vota não é corintiano. Não é corintiano, não. Mas é isso, fiel. Deixa o seu like. Obrigado por assistir até aqui. E vai, Corinthians.